Este domingo e daqui a 3 semanas começará então o grande jejum da salvação que nos irá preparar então para a Santa Páscoa, para a ressurreição do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje inicia na carta da Igreja o chamado Triódio, e o Triódio é um conjunto de textos, um conjunto de cânticos e de hinos próprios do arrependimento, próprios daquilo que todos nós ansiamos,
mas muitos de nós não conseguimos, não temos força. E então a Santa Igreja, com o início do triódio que inicia hoje, que é de preparação, então, para o início da Grande Quaresma, nos prepara com estes textos que ouvimos nas matinas, os cânticos, os hinos, que são eles próprios de arrependimento. E hoje, o Santo Evangelho, segundo o apóstolo evangelista Lucas, nos traz então essa parábola tão famosa que todos nós conhecemos, do fariseu e do publicano, que dispensa também muitos grandes comentários. O Evangelho nos diz então que 2 homens entraram no templo para orar, e parece que um orava de uma maneira e o outro orava de outra. Se formos bem a ver, nenhuma nem outra está errada. O que está errado é o sentimento que se cria dentro de cada pessoa em relação a essa oração, em relação a certas atitudes que nós tomamos com as pessoas. Então, o fariseu, como todos sabemos, era um conhecedor da lei, era um conhecedor da lei de Moisés, que seguia e tentava seguir todos os mandamentos da lei de Moisés, da lei de Deus, dos 10 mandamentos, e era uma pessoa importante, não é? Todos os louvavam, não é? Pela sua sabedoria, pelo seu esforço em fazer cumprir os mandamentos e ser um exemplo para todos. Só que ele, em suas orações, ele dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele ladrão ou aquele corrupto, ou até como aquele cobrador de impostos que está ali na porta. Era assim, esta maneira que o fariseu orava. Cristo nos ensina, então, de que maneira é que devemos orar, de que maneira é que nos devemos abordar, então, na oração, para que ela realmente exerça algum benefício e não um malefício dentro de nossas almas, e pensamos nós, então, que estamos a fazer grandes orações e que seremos ouvidos por Deus, não é? Temos que ter atenção que sentimentos é que temos dentro de nós quando estamos em oração, porque podem ser enganosos, porque podem ser uma ilusão até para nós próprios, e essa ilusão é então influenciada pelo inimigo da raça humana, que fazemos entender que somos bons oradores, mas no entanto, inconscientemente, sem que às vezes nós nos apercebêssemos disso, estamos na nossa oração a ser orgulhosos, a ser então errados na oração que estamos a fazer, e sem querer, ou por querer, ou consciente, ou por inconsciência, julgamos então o nosso próximo. Conscientemente, o fariseu tinha uma oração de soberba, tinha uma oração de orgulho daquilo que ele fazia, das orações que ele dizia, dos mandamentos que ele seguia. E então ele gabava-se, não era? Exaltando-se, não é? A Deus: Senhor, obrigado por não sou como os outros. Então, coitado do publicano, sabendo os judeus, não é? E sabendo aquele judeu em particular que orava no templo, e sabendo nós também que os publicanos eram os cobradores de impostos, e como eu já disse, como o domingo passado, Zaqueu era um cobrador de impostos, e ele reconheceu a sua indignidade e em arrependimento redimiu-se, e até Zaqueu foi um companheiro do apóstolo São Pedro e foi o primeiro bispo de Cesareia, na Palestina. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos e não era bem visto por ninguém, como eu disse.
no domingo passado. E hoje, este cobrador de impostos não era chefe, mas sabia que era cobrador de impostos. E sabia também que toda a gente o odiava, que toda a gente não ia com a cara dele e que ninguém sequer dirigia a palavra para ele ser cobrador de impostos. Ele tinha essa noção, e ele tinha a noção da vida que levava, que era uma vida injusta, porque ele, como judeu, trabalhava para os romanos, cobrava impostos, ou até se calhar a mais daquilo que deveria. Ele sabia a atividade que ele exercia, mas mesmo assim, como diz o Santo Evangelho, ele nem chegou a entrar no templo, ele ficou na porta. Ele ficou na porta e disse: Senhor, meu Deus, perdoa-me que sou pecador e tem piedade de mim. Aqui, queridos irmãos, vemos duas orações distintas. Vemos que o publicano, o cobrador de impostos, tem uma oração de humilhação. Não tem uma oração de soberba. Tem uma oração em que nós devemos também abordar da nossa parte e tomar esse publicano, cobrador de impostos, como um exemplo de oração para nós. De humildade, de humilhação, de reconhecer a indignidade, de reconhecer que é pecador, de reconhecer que tem uma atividade que não é exatamente legal aos olhos dele, visto que há muita corrupção. Então Cristo disse nesta parábola do Evangelho que o cobrador de impostos saiu mais justificado que o fariseu. Mas apesar do fariseu ser orgulhoso e gabar-se e de julgar os outros em sua oração, Cristo não condenou. Por isso nós também não devemos condenar. Cristo justificou que o publicano saiu mais justificado que o fariseu, mas não condenou o fariseu, segundo a lei. Porque, vejamos nós, queridos irmãos e irmãs, e tomando o exemplo do publicano e do fariseu, o fariseu orgulhoso que era, não é? Será que mesmo ao pé do fariseu, nós chegamos lá perto? Já vimos que o publicano, cobrador de impostos, teve aquela oração genuína, aquela oração de amor, de humilhação, de abnegação. Desse cobrador de impostos estamos afastados. Talvez muito afastados. Mas também estamos afastados do fariseu, que era orgulhoso. Mas mesmo assim, ele sabia a lei de Deus, esforçava-se para cumprir os 10 mandamentos. E nós, pelo menos, nos esforçamos para conhecer os 10 mandamentos, nos esforçamos para conhecer a vida dos santos padres da Igreja, nos esforçamos para fazer jejum, nos esforçamos para orar. O fariseu, pelo menos, se esforçava para seguir a lei e orar e mostrar aos outros que também devem seguir a lei. Também estamos afastados do fariseu, provavelmente. Mas mesmo assim, queridos irmãos e irmãs, Cristo não julgou o fariseu, porque apesar de tudo ele se esforçava para seguir a lei. Mas chamou a atenção do tipo de oração que o fariseu fazia. Uma oração que tinha falta de amor, tinha falta de misericórdia, tinha soberba. E o próprio Cristo disse: aqueles que são exaltados serão humilhados, e aqueles que são humilhados serão exaltados. Por isso Cristo nos ensina qual é que é a forma que devemos orar, que é com humildade, que é na humilhação, porque é a humilhar-nos que Cristo então nos exaltará, e não o contrário. Tomemos este publicano cobrador de impostos como exemplo em nossas vidas,
na sua oração sincera, na sua oração genuína, na sua oração que traz dentro de si realmente amargura, choro e arrependimento. Não tomemos exemplo do fariseu, dizia que não é como eram os outros, ladrões, adultos e etc. Não julguemos também quando entrarmos na grande quaresma e julgar aquele que não faz jejum. E aquele que faz jejum também não condene aquele que faz. Esta semana, queridos irmãos e irmãs, esta semana que inicia a partir da manhã, durante a semana toda, quarta e sexta, a Santa Igreja diz-nos que não haverá jejum. Então, a próxima quarta e sexta-feira, todos podem comer carne, se assim pretenderem, não há jejum. E isto tem significado, porque é que a Igreja, então, depois do domingo do fariseu republicano, nos diz que não há jejum durante a semana toda, nem sexta, para nós não cairmos como o fariseu, que é pensar que oramos e depois julgamos os outros, somos orgulhosos do pouco que às vezes nós fazemos e que vimos que os outros não fazem, e aqui ficamos então de olho nos outros, porque eu faço mais que ele e ele faz menos que eu, porque eu jejuo e ele não, e vice-versa, e então entramos numa oração completamente errada. Então a Santa Igreja, esta semana que inicia, nos dá a oportunidade da gente comer carne, que é para nós não cairmos na conversa do fariseu e dizermos assim: eu faço jejum, eu não como carne, e aquele come carne, aquele, Deus me livre, aquele vai parar no reino dos infernos. Queridos irmãos e irmãs, isto só para dizer que ninguém sabe a vida de ninguém. Ninguém sabe o que cada um de vós faz dentro da sua cela, isto é, dentro dos vossos quartos. O vosso estado espiritual só vocês e Deus sabem. Cada um de nós não tem direito de julgar ninguém. E Cristo não o fez, nem ao fariseu, porque sabia que mesmo assim ele se esforçava então para seguir a lei de Deus. Peçamos a Cristo, nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, nestes próximos 3 domingos de preparação para o início da grande quaresma, que possamos então com calma, não com pressa, nos prepararmos espiritualmente, com a nossa mente, com a nossa alma, e começar então a fazer algumas coisas diferentes que não conseguimos fazer por falta de tempo, por falta de esforço nosso. Que Deus nos dê então o dom do conhecimento daquilo que é orar, de uma oração sincera, uma oração de humilhação, uma oração de humildade. Roguemos, queridos irmãos, a Deus, então, que através das orações da Santíssima Virgem Maria, que hoje então celebramos a festa da Santíssima Virgem Maria de Iveron, protetora do mosteiro de Iveron de Montapas. É uma história linda, porque em Bizâncio, no tempo do Império Bizantino, havia uma procissão com o hino da Mãe de Deus e alguns soldados invasores lançaram lanças e facas no ícone da Santíssima Virgem Maria e ela logo jorrou sangue, e esse ícone então tornou-se um grande milagre. Ícone esse que, após essa barbaridade e esse milagre que aconteceu, o ícone andou sozinho, flutuando no mar,
E só um monge, Jorge, do mosteiro de Verona, teve a audácia e a permissão da Santíssima Mãe de Deus para ir buscar o seu santo himno em alto mar, porque mais ninguém tinha essa capacidade, mais ninguém era digno. E a Santíssima Virgem Maria apareceu em sonhos a um dos monges e disse para o monge Jorge ir buscar então o himno ao alto mar. Esse monge Jorge trouxe o himno da Santíssima Virgem Maria de Verona para o mosteiro e colocou-o dentro da igreja. E no dia seguinte ele não estava na igreja, estava na porta do mosteiro. E no outro dia a mesma coisa. E voltavam a agarrar no himno e traziam para dentro da igreja. E no dia a seguir o himno estava outra vez na porta. E isso acontecia dias e dias sucessivos. Até que a Santíssima Virgem Maria disse a um dos monges, apareceu em visão e disse: não levem o meu himno para dentro, deixem o meu himno aqui nos portões, porque enquanto eu estiver aqui, o meu amado Filho vai proteger a todos aqueles que se dirigirem a mim com fé e humildade. Por isso, podemos ver, queridos irmãos e irmãs, que benefícios para nós é a humildade e a humilhação. Peçamos esses dons a Cristo para que nos dê então uma preparação santa para a grande Quaresma. Amém.